Oi, gente. Inicialmente eu quero agradecer as visualizações e os comentários que foram feitos no meu primeiro vídeo, em que eu falei sobre os basculhos e a linguística. Peço que vocês continuem fazendo isso, tá? Vamos disseminar o conhecimento. Essa é a parte mais importante. A gente aprende aqui e espalha lá. E todo mundo vai ganhando com isso. Em relação aos comentários, houve mais comentários via chat do que publicamente. Eu espero ter resolvido ou respondido a todas as dúvidas. Continuem fazendo assim, tá? Porque isso também me incentiva. Quando vocês me fazem uma pergunta e eu não sei responder, eu procuro, faço uma pesquisa para tentar continuar espalhando essa coisa maravilhosa que é conhecimento. Conhecer é muito bom. Em segundo lugar, eu gostaria de esclarecer um mal-entendido que houve em relação ao meu primeiro vídeo também. Foi que algumas pessoas chegaram à conclusão, erroneamente, de que eu estava querendo jogar os não linguistas contra os linguistas, ou vice-versa. Não foi isso. Pensando no escritor de O Pequeno Príncipe, Exupéry, ele disse o seguinte: a linguagem é fonte de mal-entendido. E é realmente assim. Muitas vezes é realmente assim. Olha só, não importa se você é da área de exatas, se é da área de humanas, se é da área de saúde. Você é um humano. Enquanto humano, você utiliza a língua, utiliza determinados ou variados tipos de linguagem para sua comunicação, porque nós passamos a vida toda nos comunicando. E para que haja uma comunicação efetiva, é preciso que você conheça particularidades da sua língua. Essas particularidades, esses esclarecimentos acerca das particularidades, são especificidades da ciência linguística. É isso que eu sempre quis, gente. Expor, deixar bem claro, ou bem clara, a importância que a ciência linguística tem para nós. Enquanto cientista, enquanto linguista, eu me vejo na obrigação de disseminar essas coisas. Então, olha só o fato de você ser humano, como eu acabei de falar, vai fazer com que você utilize a linguagem. Então, quando você conhece por que determinada palavra foi utilizada, por que aquela escolha foi feita e outra não, em vez de dizer simplesmente, isso aqui está certo, isso aqui está errado, é só porque fulano disse que é. Não, aqui você não está num caráter investigativo. Vai procurar saber. Heraldo disse que tal coisa era assim, mas será que é mesmo? Vou pesquisar no dicionário, vou pesquisar em fontes que talvez sejam mais confiáveis do que eu. Isso é uma coisa subjetiva. Então, procura saber isso. Essa parte investigativa em relação à língua é que é o objeto da linguística. Então, quando eu digo assim, quando eu disse assim, quando eu falei sobre a importância da linguística, eu quis dizer, e estou dizendo agora, de novo, inclusive está lá também escrito na legenda, o seguinte, que você não precisa ser um linguista de formação para agir como um linguista. Agir como um linguista é exatamente fazendo isso que eu estou dizendo. Procurar se informar, procurar os detalhes, procurar as bases científicas que nos solidificam para atestar determinada coisa ou não. Ok, gente? Então, por favor, vamos melhorar o nosso lado interpretativo para que as coisas continuem andando da melhor maneira possível. O nosso tema de hoje é falar sobre uma coisa maravilhosa, sou suspeito em dizer, né? Porque tudo em linguística para mim é maravilhoso. Mas nós vamos falar sobre a evolução que as palavras têm. Sobre um pouquinho só, né? Porque falar sobre a evolução das palavras levaria a vida aqui falando sobre a evolução das palavras. E isso não é uma hipérbole. Então, quando as palavras são criadas, quando nós criamos as palavras, essa palavra surge atrelada a um sentido. Então, quando eu crio a palavra camisa, por exemplo, eu já crio essa palavra camisa dizendo camisa significará tal coisa. Foi o que Saussure, o nosso grande estudioso, disse séculos atrás, quando ele falou sobre o signo linguístico. Todo signo linguístico está atrelado a um significante e a um significado. Não vou adentrar nessa questão porque o meu público não é só de letras, então... Mas é só para vocês entenderem isso. A palavra está sempre ligada a um sentido. Mas é onde vem uma das coisas maravilhosas que as palavras têm. As palavras evoluem, gente. Uma palavra que foi criada 30 anos atrás não é a mesma hoje. Normalmente não, comumente não é a mesma. A que tipo de evolução você se refere, Heraldo? Essas evoluções podem ser de origem gráfica. Então, um exemplo bem claro. O vinho acre do passado é o nosso hoje vinagre. Então,
uma evolução escrita, a evolução pode ser sonora e hoje o nosso foco é a evolução semântica. Como as palavras, por que as palavras evoluem em relação ao seu sentido. Então, como é que essa evolução acontece? A evolução semântica está voltada para o sentido. Existe uma expressão que nós linguistas utilizamos que é chamada de a intencionalidade discursiva. O que é a intencionalidade discursiva? Qual é o seu propósito enquanto produtor de discurso em utilizar determinadas palavras e não outras. Em linhas bem simples, quando a gente vai produzir uma comunicação, quando a gente vai entrar em contato com alguém, o que é que nos leva a escolher determinadas palavras e não outras palavras? O nosso propósito. Isso é a intencionalidade discursiva. Qual é o seu objetivo em dizer determinada coisa? E é essa intencionalidade discursiva que faz com que as palavras adquiram sentidos diferentes quando elas são usadas em contextos diferentes. Para exemplificar isso, vou tentar ser bem breve, tá? Eu vou começar com a palavra aluno, que entre aspas, sabedoria popular diz que ela foi criada a partir do prefixo a, prefixo de negação a, mais o radical lume, que literalmente significaria aquele que não tem luz. Mas observe, como assim aluno significa aquele que não tem luz? A origem etimológica da palavra aluno, em um dicionário digno, tá, de confiança, diz o seguinte, que a palavra aluno vem do latim alere, que significa o ato de nutrir-se, de alimentar-se. Olha que coisa linda. Então, quando nós somos alunos, enquanto nós formos alunos, nós estaremos nos alimentando, nos nutrindo de que matéria? Da comunicação, do conhecimento, nesse caso aqui, o conhecimento linguístico especificamente. Então, ser um aluno é estar sempre procurando se alimentar de conhecimentos. Aí, colocando em xeque, agora sim, literalmente em xeque, cuidado, tá? O que as pessoas acham que é uma coisa. O que as provas científicas trazem pode ser outra coisa. Então, quando a gente for entender alguma coisa assim, procura realmente a fonte. Essa fonte é digna, essa fonte é confiável. Imagine, uma coisa bem breve para a gente sair dessa palavra aluno. Quando você diz assim, eu sou aluno de Heraldo, você está querendo dizer, pelo menos uma vez na sua vida você quis dizer, eu sou aquele que não tem luz e Heraldo vai derramar a luz do conhecimento sobre mim. Que coisa extremamente prepotente e sem sentido, gente. Então pensa, esquece essa definição de aluno significando aquele que não tem luz e pensando, é aquele que vai se nutrir de algo, tá? A outra palavra que eu separei foi um verbo. O verbo danar, ou o verbo danar-se. Ele pode ser um verbo pronominal também. Aurélio diz que ele significa, um dos grandes dicionaristas nossos, né? Aurélio diz o seguinte, que danar, o verbo danar significa amaldiçoar, ou enquanto adjetivo, danado pode ser irado ou condenado a algum local. Isso na origem da palavra, quando a palavra foi criada. Mas observem aqui a intencionalidade discursiva. Quando a gente vê um grupo de crianças brincando, correndo para lá e para cá, a gente diz assim, aquelas crianças são danadas. Quem diz isso está querendo dizer que as crianças são condenadas ao inferno. Olha que perigo em relação ao sentido que as nossas palavras podem ter. Ou em um outro momento você vê um colega seu, sei lá, jogando futebol, aí ele faz um gol bem bonito. Quando acaba o jogo, vocês estão conversando, aí você diz assim, você foi danado fazendo aquele gol. Observe, você não quis dizer que ele foi amaldiçoado fazendo aquele gol. Nem que ele estava irado ou com raiva fazendo aquele gol. Nem quis dizer que ele era um pestinha, que é o sentido das crianças, que crianças danadas significa que crianças viradas, crianças pestinhas. Em relação à parte do gol, também não tem nada a ver. Aqui já atinge um outro sentido que seria mais ou menos, deixe-me ver, como você foi hábil, você foi extremamente hábil ao fazer aquele gol. Já é um outro sentido que você traz para a mesma palavra. E temos agora um significado atual, eu digo agora sim, não exatamente hoje ou este ano, tá? Eu vim perceber lá há cerca de um ano, que seria ele pronominal quando as pessoas diziam assim, danou-se, que já não é mais um verbo, é uma interjeição, uma expressão que nós utilizamos muitas vezes para expressar a surpresa, danou-se. Tipo, danou-se João, você é fogo, hein? Observe que esse danou-se João, você é fogo, não tem nenhum sentido de amaldiçoar-se, de ser pestinha ou de ser hábil e etc. Mais uma evolução aqui que as palavras podem ter, tá, gente? A penúltima palavra que eu trago aqui para vocês é um adjetivo. Mutado.
A semana passada eu estava com uma turma e estava dando aula online naturalmente e desliguei o microfone para ouvir alguém falar e depois eu comecei a falar e esqueci o microfone que estava desligado. Aí o aluno disse assim: Heraldo, o senhor está mutado. Aí de início a minha veia sarcástica quis dizer o seguinte: é incrível essa velocidade, gente. Quis dizer assim para um menino: qual foi a infração que eu cometi para que você me dê uma multa? Mas de imediato, tão rápido quanto o meu sarcasmo, veio o contexto. Olha só, a gente não estava falando em multa, não estava falando em nada. Eu percebi que o meu conhecimento de mundo me lembrou que mute em inglês significa mudo, então está mutado naquela situação sem o L, tá? M-U-T-A-D-O, significa o seu microfone está silencioso. Por conseguinte, a gente não consegue lhe entender. E a última palavra, um detalhe, eu não tenho uma veia sarcástica não, tá? Eu acho que todo o meu aparelho circulatório é sarcástico. Por fim, a palavra nojo. Eu procurei a sua etimologia, ele vem do latim, de 3 palavras latinas, que são in odio habere, que significa ter ódio de ou ter desgosto por. Aí observe, a gente tem um sentido bem comum, né? Nojo, ter asco, sentir desgosto por alguma coisa ou por alguém. E temos o sentido mais atual, temos o sentido menos atual, mas bastante comum em alguns meios. Por exemplo, ele está em estado de nojo, querendo dizer que a pessoa está em fase de luto pela morte de alguém, alguma coisa assim. E temos o sentido atual. O ano passado a menina disse assim, quando acabou a minha aula: professor, a sua aula estava um nojo. Aí eu fiquei pensando, como assim? Ela está xingando a minha aula, mas depois, de novo, as circunstâncias. O propósito comunicativo. A menina era uma das melhores alunas, participou da aula o tempo inteiro, então naturalmente não tinha nada a ver com luto ou com a sensação de asco. Então aí eu disse, o que significa isso? Ela disse, não, a aula nojo significa uma aula muito boa, que é o que eu espero que vocês sintam pelas minhas aulas, tá? Sempre nojo, com esse último sentido aqui. Então, gente, mais uma vez obrigado. Eu estou correndo por causa do tempo. Mais uma vez obrigado pela atenção. Disseminem aqui esse conhecimento. E muito cuidado com a intencionalidade discursiva. Pensem, eu vou utilizar a palavra X, mas com qual sentido ela vai chegar aos ouvidos do meu interlocutor ou aos olhos do meu leitor? Tem que ter muito cuidado com isso para que outro mal entendido não possa ocorrer como ocorreu lá no comecinho aqui que eu falei do meu vídeo anterior. Ok? Até mais.